Olá pessoal do oitavo ano, eu sou a professora Bárbara. Hoje a gente vai continuar, a gente vai ter a nossa terceira aula sobre poluição. A primeira aula foi um conteúdo mais introdutório, os conceitos iniciais, o que seria poluição. A segunda foi sobre poluição sonora, foi o vídeo passado. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho, primeiro com poluição visual, e ainda nesse vídeo um pouquinho sobre poluição luminosa. A gente vai integrar um pouco os dois, trabalhar com os dois, e vocês vão conseguir relacionar eles. Antes de mais nada, eu queria lembrar vocês a proposta de atividade que eu falei. Acho que nos outros dois vídeos eu falei, ou se não, no vídeo passado, pelo menos, eu tenho certeza, que eu comentei com vocês de vocês assistirem o filme do Wall-E, que a gente vai usar esse filme como proposta de atividade, valendo ponto para nota, além de ser um filme muito bom para vocês refletirem e muito divertido. Então, começando o conteúdo de poluição visual, eu queria, a princípio, propor a vocês que observassem essas duas imagens e pensassem qual dessas imagens é mais tranquilizadora, qual dessas imagens acalma e qual dessas duas imagens tem o potencial de estressar. Quando você vê a imagem, você sente ela mais estressante, você sente ela mais cansativa visualmente. Então, eu acho que a grande maioria, se não todos, responderam que a primeira imagem é mais tranquilizadora, a primeira imagem é melhor de olhar, melhor de observar, é quase calmante, e a segunda imagem ela é mais estressante de se ver. Então, a gente, olhando a segunda imagem, a gente pode ver com essa quantidade de informação, o estresse que isso traz, a gente pode até. É uma imagem com som, porque a gente pode ouvir o barulho e isso também é uma coisa estressante. Então, a segunda imagem, ela com certeza é muito mais estressante do que a primeira. É muito mais cansativa visualmente. Então, poluição visual. Poluição visual pode parecer uma coisa meio subjetiva da gente tratar, porque o que é uma poluição visual para um pode não ser para outro, mas existem alguns conceitos do que seria uma poluição visual, do que a gente pode considerar uma poluição visual. O que seria? É quando as informações visuais presentes no ambiente, em um determinado local, se encontram desordenadas ou excessivas, fazendo com que a qualidade de vida das pessoas possa ser afetada de alguma forma, direta ou indireta. A gente vai trabalhar melhor no decorrer do vídeo quais são essas formas diretas e indiretas de afetar a saúde e a vida humana. E não só a vida humana, mas a vida de outros animais. O excesso de informações visuais pode levar as pessoas a desenvolverem sintomas de estresse e transtorno de hiperatividade, ansiedade e alguns outros transtornos psicológicos. A gente também vai trabalhar um pouquinho sobre esse aspecto de transtornos que podem ser gerados a partir da poluição visual e como isso acontece. Nesse slide eu queria mostrar a vocês o que essa imagem primeiro. Essa imagem chegou a ser, essa propaganda chegou a entrar no livro dos recordes, no Guinness Book, como a maior propaganda publicitária já feita. Então esse foi praticamente o maior outdoor já feito. Não sei se ele continua nesse post ou se já depois dele já houveram alguns maiores, mas até onde eu vi, essa propaganda estava no Guinness Book como a maior propaganda, né, propaganda publicitária. Então, a poluição visual, ela pode ser a partir de propagandas excessivas. Essas propagandas excessivas podem prejudicar motoristas, pedestres, motociclistas, causando acidentes, distraindo essas pessoas no trânsito, propiciando um acidente de trânsito. Podem também perturbar crianças e adolescentes que sofrem com acúmulo de estímulo. Então, isso também pode prejudicar a saúde de crianças e adolescentes que sofrem com esse acúmulo de estímulo jogado na pessoa, que é jogado na gente todos os dias, nas grandes cidades em especial. E associado a outros tipos de poluição, como a sonora, esse problema da poluição visual ele pode ser potencializado. Então, a poluição visual ela não vem sozinha numa grande cidade, por exemplo. Naquela imagem que eu mostrei para vocês no começo, que tinha uma imagem mais tranquila e uma imagem mais estressante, que a gente pode considerar mais estressante, aquela poluição visual daquela quantidade de informações e de luzes que tinha naquela cidade, elas não vêm sozinhas. Elas vêm com uma poluição sonora também muito grande. Por isso que eu disse que aquela imagem tem som. A gente pode dizer que aquela imagem tem som. Porque são barulhos do trânsito, são carros passando, buzinas tocando, pessoas falando, crianças chorando. Então, essa união dessas duas poluições, a poluição visual e a poluição sonora, que são constantemente presentes, frequentes, e que às vezes a gente nem observa,
elas podem, associadas, causar um dano muito maior. Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos do que a gente pode considerar como poluição visual e que a gente encontra no nosso dia a dia. Então, eu coloquei primeiro pichações em prédios e residências que a gente encontra sempre nas ruas. Muitos prédios pichados, todo pichado, casa também pichadas, estabelecimentos comerciais e muitos lugares, né? Além disso, fiação de postes. Não simplesmente a fiação de postes normal que a gente vê sempre, mas como essa da imagem, que é um emaranhado de fios. Muitas vezes a gente passa por um poste que está com um emaranhado de fios muito grandes, às vezes porque tem fios inativos que não foram tirados ainda e foram só acumulando ali. Então, aquele emaranhado de fios elétricos a gente pode considerar como uma poluição visual. E isso é muito frequente. Não sei se vocês já pararam para reparar, mas isso é muito frequente. Além disso, eu coloquei mais 3 exemplos de poluição visual no nosso dia a dia. A primeira imagem seriam os outdoors, que a gente encontra com muita frequência. Então, assim, essas propagandas enormes em outdoor que a gente vê todo dia é uma poluição visual muito característica, né? Muito frequente da gente usar esse exemplo. Além disso, prédios e casas depredados, abandonados. Então, isso também pode ser considerado uma poluição visual. E, por último, entulhos na rua. Eu não sei se vocês já viram, vocês com certeza já viram, na verdade. Em alguma rua que vocês passaram, lixos entulhados, móveis jogados no meio da rua. Então, isso também pode ser considerado como poluição visual. Então, na grande cidade, a gente não vai encontrar só um fator para considerar como poluição visual, a gente vai encontrar vários deles. Então, isso também potencializa esse efeito. Então, a gente junta vários fatores que são responsáveis por causar poluição visual com os fatores que são responsáveis por causar poluição sonora, e tudo isso vai criando cada dia mais um ambiente muito mais estressante, muito desgastante de ver e de estar no local, estar presente. Sobre os danos, eu falei para vocês que esses danos da poluição visual, eles podem ser diretos ou indiretos. No caso de um dano direto, eu comentei até com vocês a questão dos pedestres e motoristas, que essa poluição visual, por exemplo, outdoor, a grande quantidade de outdoor que a gente tem na rua pode acabar distraindo o pedestre, um motorista, um motociclista, ou um no outro, ou os dois, causando um acidente, podem causar um acidente. Então, a gente tem esse favorecimento da distração no trânsito por causa desses muitos efeitos de poluição visual que podem acabar gerando um acidente e tirando vidas. De forma indireta, eu coloquei aqui criando um ambiente estressante. Então, a gente chega numa cidade, numa metrópole, com um barulho muito grande, com muitas luzes, muitos anúncios de propaganda, muito lixo na rua, muito fio emaranhado nos postes. Então, isso tudo vai criando um ambiente muito estressante, muito desgastante. Além disso, incentivar hábitos consumistas, que essa grande quantidade de outdoor, por exemplo, vai sempre vir com muita propaganda. Então, isso pode acabar gerando hábitos consumistas na gente sem que a gente nem perceba. Aquela propaganda ali incentivando a gente a comprar o que a gente não precisa ou que a gente não tem interesse até então. Então, isso pode acabar incentivando também o alcoolismo, o tabagismo, obesidade, alta produção de lixo, muitos outros problemas que são causados de forma indireta. Sobre a poluição luminosa. A poluição luminosa é um pouco diferente da poluição visual, vocês vão entender por quê. Na poluição luminosa, a gente pode considerar que ela começou há milhares de anos, só que de formas muito mais simples do que a gente tem hoje em dia, né? E como elas eram de formas muito mais simples, também geravam impactos muito mais baixos. Porque a gente pode considerar o fogo, o uso de velas como o início dessa poluição luminosa. Mas, como eu disse, ela causava um impacto muito mais baixo porque ela tinha um alcance muito mais baixo. Ela não tinha a intensidade que tem as luzes que a gente produz hoje, as luzes artificiais que a gente produz hoje. Então, essa poluição luminosa ela se trata do excesso de luz artificial emitida pelos grandes centros urbanos, que a gente pode observar muito bem nessa imagem, dessa grande metrópole, em que a quantidade de luzes emitidas é muito grande. Então, isso que a gente chama de poluição luminosa, desculpa. Com isso, vocês podem associar um pouco com a poluição visual.
Além disso, ela pode ser emitida de diversas formas, como por luzes externas, propagandas publicitárias, iluminação pública. Então, tem como linkar uma coisa a outra, a poluição visual com a poluição luminosa. Normalmente, em geral, elas andam em conjunto numa grande cidade. Então, aí a gente já acumula o quê? Poluição luminosa, poluição visual, poluição sonora. Numa grande cidade, a gente pode encontrar facilmente esses 3 tipos de poluição que fazem parte do nosso dia a dia e às vezes a gente não percebe. Mas isso vai gerando um ambiente estressante. Quanto à classificação dessa poluição luminosa, nós podemos classificar essa poluição luminosa em 3 tipos, que seria o brilho do céu, ofuscamento e luz intrusa. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre cada um. Então, no primeiro tipo, a gente vai trabalhar com o brilho do céu. Esse brilho do céu, ele é basicamente o aspecto alaranjado do céu, causado pelas luzes indevidamente direcionadas para o alto. Então, vocês podem observar esse céu alaranjado nessas 2 imagens que eu coloquei, e essas luzes indevidamente ou incorretamente direcionadas para o alto nessa imagem de cima, que eu coloquei 4 formas de emitir luz diferentes, 4 postes diferentes no caso. Então, esse primeiro, ele não tem cobertura nenhuma, então ele emite luz em todo esse raio circular. Já no segundo, o raio é menor, porque ele tem uma área superior que não permite que a luz passe por completo esse raio, Já na última imagem, vocês podem observar que essa luz, ela, como tem essa capa, essa área superficial maior, essa área superior maior, essa luz emitida ela é muito mais direcionada para baixo. Então, novamente, o brilho do céu é esse aspecto alaranjado no céu, causado pelas luzes indevidamente direcionadas para o alto, e não nesse estado ótimo, que é a quarta imagem, a quarta figurinha, que seria essa luz com esse equipamento direcionando a luz para baixo. Esse problema do brilho do céu, ele pode ser potencializado, ele pode ficar muito pior em locais com alta concentração de poluição atmosférica. Então, essa associação da poluição atmosférica com esse efeito de brilho do céu, com essa luz alaranjada, esse aspecto alaranjado do céu, ele vai ficar muito pior, isso vai ser potencializado. Então, isso vai ter efeitos piores. O segundo que eu coloquei aqui foi o ofuscamento. O ofuscamento seria o efeito causado pela luz excessiva e direta nos nossos olhos, que podem causar uma cegueira momentânea. Então, vocês podem observar isso nesse experimento das imagens. Na primeira imagem, existe uma fonte luminosa que a pessoa tapa com a mão. Então, essa fonte luminosa tapada permite que a gente consiga enxergar o senhor que está na porta com mais detalhes. Já quando a pessoa tira a mão e deixa essa fonte luminosa emitindo a sua luz normalmente, para os nossos olhos, a gente não consegue visualizar com tanta clareza o Senhor que está na porta. Então, isso seria mais ou menos, basicamente, o efeito de ofuscamento. E, por fim, a questão da luz intrusa. A luz intrusa seria, basicamente, a iluminação de um ambiente que invade outro ambiente, que invade o domínio de outro local. E vocês podem observar aqui na primeira imagem, existem 2 casinhas. Em uma dessas casinhas, existe uma luz direcionada para o outro prédio. Então, a questão da luz intrusa seria justamente essa, a iluminação de uma casa invadindo o ambiente de outra casa. Então, qual seria a solução para esse problema? Seria justamente direcionar essa luz de modo que ela não entrasse no domínio de outro ambiente, ela não entrasse no outro prédio. Eu trouxe aqui para vocês a questão dos impactos ambientais. Então, assim, não é só a vida humana e a saúde humana que é afetada com o problema da emissão de luz em grande quantidade, o problema da poluição luminosa. A fauna e flora também é afetada. De que forma? Essa iluminação excessiva, ela vai afetar o quê? Os ciclos migratórios, ciclos alimentares, ciclos reprodutivos de algumas espécies de animais. Eu queria citar para vocês algumas coisas. Primeiro, a imagem de baixo. Eu não sei se vocês já repararam, provavelmente sim, que em alguns momentos, quando a gente liga a luz, todos os insetos vão em direção à luz. E quando a gente desliga, é como se eles se acalmassem. Quando a gente liga, eles voltam todos em direção à luz. Então, eles têm esse efeito. Alguns invertebrados, têm esse efeito de ir em direção à luz. Só que no caso, a luz artificial. Nesse caso, a luz artificial. A questão do vagalume, que é a segunda imagem, as fêmeas elas atraem os machos para a reprodução
com flashes dessa bioluminescência, flashes dessa iluminação que ela emite. Então, esse excesso de luz emitida por nós, luz artificial, que causa poluição luminosa, vai afetar esse ciclo reprodutivo, porque vai dificultar esse encontro da fêmea com o macho. Isso vai prejudicar a espécie. Se a gente dificulta o ciclo reprodutivo, essa espécie pode, em último caso, chegar a baixar o seu nível de população e ser extinta. Claro que em último caso. Mas essa dificuldade de reprodução vai com certeza diminuir a população dessa espécie. E por fim, a primeira imagem que eu coloquei para vocês, eu deixei por último porque é um caso mais que a gente vê sempre na TV de nascimento de tartarugas, filhotes de tartarugas indo para o mar. Então essas tartarugas, elas quando vão para o mar, quando saem do ovo e vão para o mar, elas seguiam pela luz da lua. Então, se a gente tem uma fonte luminosa no sentido contrário, esses filhotes de tartarugas não vão seguir para o mar, eles vão seguir no sentido contrário. Isso acontece muito, por exemplo, em praias que são mais famosas e praias que têm hotéis, pousadas, resorts, residências, apartamentos e outros tipos de estabelecimentos, né, de residências perto da praia, na beira da praia. Por quê? Muitos deles têm holofotes na entrada, todos eles têm luz, né, nas casas, nos apartamentos, e essas fontes de luz no sentido contrário, vai fazer com que essa tartaruga se confunda e não consiga seguir em direção ao mar, siga no sentido contrário, que vai inviabilizar a sua sobrevivência, né? Porque esse momento em que a tartaruga sai do ovo em direção ao mar é um momento de muita vulnerabilidade. Ela acabou de nascer, então ela precisa chegar logo para não ser predada, para ela não ser morta por algum motivo. Então, se ela aumenta esse caminho, que já era difícil, ela ainda aumenta esse caminho, indo no sentido contrário, isso vai inviabilizar bastante a sua vida, dificultando bastante a sua vida. Além disso, altera o período de floração de algumas plantas. Então, vocês podem observar que essa poluição luminosa ela é muito danosa à nossa vida, à nossa saúde, e é muito danosa também à fauna e à flora local, a fauna e a flora de algum lugar. Além disso, pode acabar causando, propiciando acidentes de trânsito, né? Tanto tirando a atenção de um pedestre ao atravessar a rua, quanto tirando a atenção de um motorista, de um motociclista, de um motorista de ônibus com muita gente, carregando muita gente. Então, isso pode ser um efeito muito danoso. Prejudica também as observações astronômicas, dificultando assim as pesquisas científicas, porque essa grande emissão de luz vai causar uma dificuldade em observar os astros, né? Observar estrelas, observar os outros astros. Por isso que eu coloquei aqui dificultar observações astronômicas. Então, essa é uma grande questão para o pessoal da astronomia, porque essa poluição luminosa dificulta bastante a visualização, o estudo e pesquisa científica nesse ramo, né, de astronomia. A gente já falou um pouquinho sobre o que seria a poluição visual, o que seria a poluição luminosa, quais os danos que isso causa na nossa vida, de que forma ele está presente na nossa vida. A gente tem que pensar em formas de solucionar esse problema. Qual a grande questão? A gente não pode simplesmente apagar todas as luzes e ficar no completo escuro, na completa escuridão. A gente não pode simplesmente tirar todas as propagandas, a gente não pode tirar as fontes de emissão de luz. Tudo isso faz parte da nossa vida, então a gente precisa disso, de alguma forma a gente depende disso. O que a gente pode fazer é tentar controlar a emissão de luz, controlar a quantidade de propagandas publicitárias, controlar a manutenção de fiação elétrica para evitar aquele emaranhado com fios muitas vezes inativos. Então, o controle dessas situações pontuais e específicas. Controlar locais, e limpar, no caso, né, locais com entulhos, cuidar de locais que foram abandonados e que hoje estão depredados, casas, apartamentos, prédios que hoje estão depredados, causando essa poluição visual. Então, é um conjunto de ações pontuais que podem ser trabalhadas, mas que a gente não vai conseguir reduzir o problema a zero. Porque essa questão da luminosidade, da emissão de luz, das propagandas publicitárias, tudo isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida. Então não tem como a gente simplesmente acabar com o problema. A gente precisa controlar de modo que ele não cause tantos danos. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é que em algumas praias, alguns projetos ligados às tartarugas marinhas, eles têm
tem acordos com muitos hotéis que têm holofotes em sua entrada, para que quando tenha nascimento de tartaruga, esses hotéis desliguem esses holofotes, a fim de diminuir essa confusão causada nas tartarugas, né? A fim de diminuir esse problema, para que com esses holofotes desligados, a gente tenha menos essa questão de tartaruga indo no sentido contrário do mar. E ela tenha justamente somente a fonte luminosa da Lua. Então, ela consiga seguir o seu caminho em direção ao mar. Essa é uma possível solução para um problema pontual. Então, por isso que eu digo que são soluções pontuais para problemas pontuais. E assim a gente tem que conseguir levar a vida, né? Com a vida na cidade grande, que é parte disso. A poluição visual, a poluição luminosa, a poluição sonora é parte da vida na cidade. Então, precisa ser apenas controlado. Pessoal, era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar. No próximo vídeo a gente vai continuar com outros tipos de poluição. E à medida que eu for passando, vocês precisam ir perguntando, porque senão eu vou seguindo. Se vocês tiverem dúvida, me perguntem. Estou à disposição.